Fala do Caio, porque a gente não fechou esse assunto, a gente vai... Eu sou assim, eu vou falando de vários assuntos. O pensamento, como o pensamento, Pensamentos intrusivos? ele é arborizado, tá ligado? Quando você vai abrindo assim, ó. Eu vou adotar isso agora, ele vai Ele é gerando arborizado. frutos, Você vai gerando frutos. Ele vai aqui, ó. E o bom é que eu não preparei nenhum roteiro, pra galera que não sabe, eu tô vendo o programa na tela. Aqui é resenha. Porque é resenha, fofoca, histórias, mas assim, me conte um pouquinho de Caio Bonfim, mas eu não quero a reação dele. A sua reação eu vi, mas eu quero os bastidores da sua reação. Como é que você chegou até aquele momento, assim, e foi um negócio tão foda? Porque eu vi gente que não acompanha esporte, eu vi amigos meus que não sabem o que é marcha atlética, eu vi amigos meus que não te conhecem postando teu vídeo lá nos stories, falando assim, muito maneiro, a emoção é de... Tipo assim, gerou uma comoção muito foda. Furou todas as bolhas possíveis. E aí, assim, ó, a minha parte. Caio Bonfim, a gente ficou muito próximo no Mundial de Eugene em 2022, que foi o que o Pio ganhou. Porque eu tava no mesmo hotel deles. E aí tinha uma área ali que a gente pôr uma caixa de som, um baralhinho, ficava geral lá. E o Caio virou minha dupla de truco. Muito foda isso. E tinha uns moleques que falavam assim, não, porque ele fala que é de garça, que joga truco, não, porque não sei o quê. Que você vai jogar então? Eu falei, mano, só preciso de uma dupla então. Aí o Caio falou assim, eu vou contigo. Eu falei, beleza. Aí era eu e o Caio. Aí foi contra os caras do salto triplo, foi contra os caras dos 100 metros. Era todos os caras que falam assim, não, que eu sou truqueiro, que eu jogo há anos, não sei o quê. E assim, tem poucas coisas que eu tenho talento pra fazer, irmão. Truco não dá. Se truco fosse esporte olímpico, você representaria a seleção brasileira? Pódio. Gente, pódio. Não, sério. Truco e Mario Kart são duas coisas que, assim, eu falo... Tipo Romário, sabe? Que chega, sabe o que vai fazer, vai e faz. Pra mim é truco e Mario Kart. Ah, você joga bola bem? Até jogo, mas, mano, tênis. Puta, tô apanhando pra caralho. Sei lá. O jornalismo, mano, eu sou um cara ok, tá ligado? Agora, truco e Mario Kart, velho. Você se garante. Puta que pariu. Papo de, sei lá, quando eu era mais novo, jogar com os meus tios e, mano, ganhar e eles ficarem putos, que eles são mais velhos e que não pode perder, não sei o quê, querer roubar, e aí eu roubava. Nossa, tesão, truco, mano. Tesão. Enfim. Eu tenho que aprender a jogar truco, mané. É que aqui no Rio não é muito truco, né? É mais que o interior de São Paulo, é mais... Cara, aqui eu vejo o pessoal jogar muito buraco, eu vejo o pessoal jogar muito sueca. Sueca é muito carioca. É um jogo muito forte. Sueca é muito forte. Preciso aprender melhor sueca. Mas enfim, aí o Caio veio, aí, irmão, tinha umas 5 duplas, eu acho. Umas 4 duplas. Batemos a primeira, batemos a segunda, a terceira. Aí batemos a quarta de novo. E a primeira, que era a melhor de todas, que nunca tinha perdido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei assim, não, vamos outra então. De novo, irmão. Fizemos família e no que falar, e os supostamente melhores, batemos de novo. Aí eu falei, cara, desencana. Aí, mano, na hora que fechou 12, fechou, sai aqui, ó. Marchando que nem o Caio. A comemoração era aqui, ó. Marchando que nem o Caio, filho. Esquece. Aí nós dois assim, ó, marchando ali no corredor. Aí o Caio falou assim, mano, esse moleque é doente. Esse cara é doido. E o dia seguinte eu tava 4 da manhã na prova dele, cobrindo a prova, tá ligado? E aí, pô, então, tipo, foram 2 semanas que eu fiquei lá, que eu fiquei muito próximo dele. A mãe dele que treina ele, que é uma pessoa fantástica, um ser humano sensacional. Aí ele fazia o FaceTime com a mulher, com os filhos. Os filhos dele, 2 terroristas desse tamanho, assim, ó. Os moleques, mano, não para. Gente boa pra caralho. Então, tipo, eu fiquei mais próximo. E aí você começa a conhecer o cara, você começa a entender a história dele, a vida dele. O Caio, a mãe e o pai são quase os precursores da marcha atlética no país, assim. Tipo, são um dos únicos, talvez, incentivadores da marcha atlética no país. Eles botam, tipo, sei lá, moleque que tá em projeto, põe 10 moleque no carro pra ir treinar, sabe? E uma pista de carvão, que era antes. Hoje, com a prata, aí veio... Acho, né? Eu não vi ainda como é que tá, mas eu acho que veio, tipo, mais uma grana, eles fizeram uma pista nova, fizeram uma coisa boa ali. Mas, enfim, só pra mostrar como o esporte olímpico ainda é muito refém de alguns anjos, assim, sabe? Tipo, aparece um cara que é apaixonado pela marcha atlética. E aí cria-se um centro de marcha atlética em Sobradinho, tá ligado? Aparece um cara que é apaixonado por tiro com arco. Aí em Maricá tem um centro e aí sai um Marcos. Sabe, tipo,
ainda precisa muito dessas pessoas que são o coração desses esportes aí. E aí eu falei com a mãe, com o Caio, com... Aí veio 2023 o Mundial de Budapeste, que o Caio foi bronze. E essa prova foi demais, mano, porque choveu pra cacete. E era o primeiro dia de prova. Então, tipo, sei lá, eu cheguei numa quinta-feira, a prova era sábado. E a marcha atlética é aquela coisa de sempre, mano. Você acorda 4 da manhã pra ver os caras marchar das 6 da manhã até as 8h30 e tudo acontece. Eu já vi de tudo acontecer. Teve uma vez que o percurso tava errado. Que é uma volta de 1 km que você dá, né? Só que eles devem ter feito com 980 metros, eu acho. Aí os caras foram dando volta e o tempo tava muito bom. Porque você achava que tava em 5 km, mas tava em 4 ainda. Aí eu falei, mano, até o 16º tá todo mundo em ritmo de recorde mundial. Ou a gente tá falando da prova mais pica de todos os tempos, ou alguém errou o percurso, tá ligado? E o Caio tava nela também. Estamos presenciando tá ligado? Eu falei, mano, um meteoro, filho, um terremoto da marcha atlética. Juntaram os maiores marchadores atléticos de todos os tempos. E são os caras que estavam em qualquer lugar, tá ligado? Que estavam em todos... Com todo respeito, são todos 16º. Lá, fazendo esse tempo todo. Cara... Depois me conta, você tá errado. Eu acho que ficar muito puto. Não, na hora, eles estavam vendo já, tipo, o Caio falou, irmão, na segunda volta eu vi que tava errado. Eu dei duas, falei, não é esse o pace que eu tô. Pô, o cara treina isso pra caralho, são 20 km, gente, são 20 km, tá ligado? Então, ele já se conhece um pouquinho. Ele já viu. Só que a gente de fora também, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui, rapaziada? Mas isso foi no PAN do Chile, né? Mas antes disso teve Mundial em Budapeste, chuva do cacete. E aí eu falando com a mãe dele antes, lá da prova e tal. Aí o Caio passa assim, né? Andando assim. E, mano, chovendo, a prova foi, acho que uma meia hora pra frente ali. E aí a chuva ainda rolou. Aí uma hora ele chega, vem e eu falei, e aí? Como que você tá e tal? Isso antes dele ir pra prova. E ele já, mano, com aquele olhar de maluco, de nóia, assim, falou assim, irmão, isso aqui é bom pra nós. Isso aqui é bom pra nós, chuva. Porque a gente é brasileiro. E aí a gente sabe como faz isso. Agora, todos os caras em choque. Chinês, o japonês, os europeus, estão em choque, irmão, em choque. Isso é bom pra nós. Eu falei, é isso. E ele assim, ó, andando, tipo, meio fazendo... Aí, começa a prova. Mano, o Caio abre de todo mundo. Isso já tá em Paris? Mantém. Não, isso em Budapeste. Tá. Em 2023. Aí, mantém. No final, ele consegue bronze. Ou seja, o Caio em 2017 e 2023 tem 2 bronzes. 2 pódios. Gigantesco. Muito foda. E o Caio chega em Paris em, sei lá, 14 torneios que ele foi e competições que ele foi. Ele tinha 12 pódios, eu acho. Então, tava muito claro que ele ia fazer coisa grande ali, sabe? Tava todo mundo falando sobre isso. Você falava com a técnica dele, que falava, pô, ele tá voando. O cara que treina com ele, que é o Lucas, que tava também lá, falou, irmão, aposta o dinheiro que você tiver, sei lá, velho, o que vocês quiserem, eu cravo. O Caio, se não for ouro, ele sai com pódio. Ele tá voando, tá na melhor fase da vida dele, ele tá muito bem, ele tá treinando bem, ele compete bem demais, tanto que das 14 ele foi pódio em 12. Tipo, já era uma pedra cantada ali. E aí, chega em Paris. Agora pensa, contar a história inteira que eu te falei, pô, que na Rio ele bateu sexto, né? Então, pô, foi na trave, o cara ficou mal demais. A marcha atlética, pensa que se o atletismo já é um negócio que ninguém fala e que poucas pessoas se importam de fato e que não tem os holofotes que deveriam ter, a marcha atlética é marginalizado dentro dele. Então, tipo, é a mosca do cocô do cavalo do bandido, tá ligado? Tipo, é só, mano. Então, ele teve que passar por isso tudo com a marcha atlética. E aí chega lá, mano, na hora que a gente vê que ele tá em ritmo de pódio, a gente sabia que ele ia ganhar, que ele não ia deixar. Só que existe, e aí pra dar um temperinho a mais, a marcha atlética tem uma parada que tem juízes que julgam a parte técnica de como você marcha. Porque você não pode tirar os 2 pés do chão, você tem que estar com o joelho reto, tem toda uma história pra você fazer ali, tem uma técnica certa pra fazer. Só que é subjetivo, né? É o juiz que tá vendo ali que ele fala, esse cara tá marchando certo ou não.
E você pode tomar 2 pênaltis. Na terceira pênalti, você vai pro pit lane, fica acho que um tempo fora e volta. E aí você perde tempo. E geralmente, quando os caras estão muito rápidos, eles tomam pênalti. Porque aí você abre mão da técnica pra marchar rápido. Geralmente. Só que os juízes, na sua imensa maioria, são italianos, alemães, europeus, é tudo, sabe? Não tem ninguém da América do Sul lá. Então, existe uma subjetividade quando alguém da América do Sul ou quando alguém que é de um país que não tem a tradição da marcha, porque tem países que tem, né? Tipo, Peru. Porra, tem uma mina que é gigante do Peru. Tipo, o Colômbia também tem, sabe? Só que Brasil nunca teve. E aí os caras começaram a dar falta pro Caio. Deram uma falta, aí ele já começa assim, né? Ele marcha já com não, assim, tipo, mano, eu fui roubado. Aí eu já olhei e falei, mano, canetaram o Caio. Aí fui ver lá, tem um quadro que fica lá, né? Tinha uma faltinha. É uma velha minha escola de samba, assim, com todo respeito, mas assim, que tem um julgamento subjetivo, o cara caneta um, caneta outro e a vida segue, não tem pra onde tu reclamar. Tinha uma faltinha no Caio, aí ele teve mais uma falta. Ou seja, mais uma é pit lane. E aí ele perde pódio. Perde a medalha, perde tudo. E aí virou uma tensão. Uma que eu tava puto, que eu falei, mano, o Caio tá em primeiro, sobrando. Ele tava indo pro ouro, sobrando. Só que os caras deram 2 faltas. Aí ele teve que... reduzir a marcha. Literalmente. Teve que reduzir a marcha, acredita? Aí ele foi mais lentinho ali. Aí o cara passou ele. Aí ele fica com a prata. Então, quando ele ficou com a prata, na hora, eu tava muito mais puto porque ele tomou 2 faltas do que a ficha não tinha caído. Tipo, mano, Caio Bonfim ganhou a medalha que ele tá tentando há 12 anos. Tá ligado? Na hora eu tava puto. Eu falei, velho, canetaram o homem. Tiraram o ouro dele. Porque ele tava indo pro ouro. E aí entra a parte de novo até da amizade, né? Você fica puto como... Não é como se fosse, mas assim... Como se estivessem roubando teu amigo mesmo, né? Você fica... Tua dupla do truco. Eu ainda acho que era pra ele ter ido pro ouro, mano. Ainda acho que se não fosse o que os juízes fizeram, que já é comum fazerem, ele iria pro ouro, porque ele tava com um ritmo perfeito, tava com a marcha, a técnica pela que as pessoas estavam, com as pessoas que eu falei, impecável, com uma técnica que ele tá, velho, cada dia melhor, e isso faz ele ser um cara mais velho que tem uma técnica melhor do que ele tinha, por exemplo, em 2016, sabe? Tipo, ele tá com uma técnica melhor, com o mesmo ritmo que ele sempre teve, que ele é um cara rápido. Então, tipo, ele tava indo pro ouro. E aí, na hora que ele foi prata, pô, fiquei feliz e tal, mas eu tava mais puto. Até a hora que eu vi ele com a bandeira, acho que com o filho no colo, aí eu fico arrepiado de novo. Aí que me caiu a ficha. Eu falei, mano, Caio Bonfim é medalhista olímpico. Tanto que as pessoas falam que foi a melhor entrevista da vida, não sei o quê. Você lembra qual a pergunta que eu fiz pra ele? Eu não fiz pergunta. Eu olhei pra ele e falei assim, irmão, você é medalhista olímpico. Passei o microfone. Só. E aí ele falou por 15 minutos e deu a melhor entrevista da minha vida. Mas eu não falei nada, porque, tipo, foi a hora que eu olhei pra ele que caiu a minha ficha. Eu falei, caralho, isso aconteceu, mano. O Caio ganhou, velho. Porra, se tem alguém que merecia aqui, era ele mesmo. E aí, ele foi um desses. Uma fila gigantesca. A marcha atlética não é lá no estádio, é na rua. Então eles fazem uma zona mista meio que improvisada, com gradil ali. Então, irmão, tinha um francês já esfregando o sovaco nas minhas costas aqui. Todo mundo meio que ali pra tentar pegar uma palavrinha deles. Aí o Caio me viu, já pum, colou direto. Aí deu um abraço, falei, irmão, você é medalhista. Aí ele falou, pô, João, que isso? E aí ele deu a melhor entrevista de algo que tava, sei lá, 16 anos dentro do cara ali, sabe? Tava no coração dele por muito tempo. E ele conseguiu falar, ele é muito inteligente, né? Então ele conseguiu, mano, achar uma síntese do sentimento de alguém que busca algo por tanto tempo e consegue. Eu achei isso muito maneiro, que eu ia falar sobre isso. Assim, claro, de novo, você é um dos meus amigos mais talentosos. Mas dessa vez você nem precisou perguntar nada. E eu acho que o mais legal disso é como é que um holofote, uma câmera, um microfone, de vez em quando significa tudo pros caras que
são marginalizados dentro do esporte. Eu não tô usando o termo marginal no termo... Não, é assim. Na vibe ruim, mas assim... Estar à margem. Sim, Tipo, eles não estão... Ele não tá no... Eles não estão no centro no do foco, negócio. no Eles, centro, não, eles não são os mais priorizados nunca. Sim, total. E um microfone, uma oportunidade que teve, o cara fez acontecer. Ele falou tudo que tinha guardado dentro dele, que talvez nunca ninguém tava lá pra ouvir. Você tava, mas assim... A grande mídia, o grande público, o grande palco não tava ali pra recebê-lo. E quando ele chega lá, ele sai falando, eu acho isso muito foda. Porque foi um grito, de certa forma. Cara, foi uma inconformidade. Foi um desabafo, velho. Foi um desabafo muito fera, assim. Foi o cara falar o que tava dentro dele por muito tempo com alguém que acompanhou. E só isso já vale a pena. Essa história dele. E aí, eu gosto que, tipo, ele não tá falando com o nicho, ele não tá falando com o público, ele tá o tempo inteiro, no desabafo que ele faz, falando com a pessoa comum que tá no sofá, entendeu? Tipo, tanto que ele traz, que eu acho gigantesco, ele explica, quando ele fala assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem, mano, por que você marcha? O que é a marcha? Aí ele falou, cara, a marcha eu consigo, andando, fazer um pace melhor do que você correndo. Isso é genial, velho. Isso é genial, porque aí o cara que corre, que tem muita gente que corre no país, vai olhar e falar assim, peraí, qual é o pace dele? Aí viu o pace dele, viu qual é o ritmo, o tempo, que ele faz 20 quilômetros marchando em 2 horas, em 1 hora e 16, sei lá, eu não lembro agora, mas é... Em cerca de por uma aí, hora, Por aí. E aí a pessoa fica tipo, mano, esse cara é um super-humano. E de fato eles são, mano. Só que às vezes, o super-humano precisa esfregar na tua cara pra você ver que ele é um super-humano, tá ligado? E o Caio fez isso. Porque ele conseguiu trazer pro público de casa. Tá na moda, né, você correr hoje. Todo mundo tem, sabe? Grupo de corrida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, atingiu muito essas pessoas que passaram a respeitar demais o que é a marcha atlética, porque uma, você precisa ter a técnica pra correr, e 2, um cara consegue ser prata em uma Olimpíada com esse ritmo, sabe? E aí, mano, foi muito legal. Mas assim, eu gosto quando as pessoas falam, pô, foi uma puta entrevista, você foi demais. Eu falei, gente, eu não fiz pergunta. Não é como se eu falasse, isso aqui é jornalismo, tá ligado? Porra, eu sou... Não fiz pergunta, velho. Eu não fiz. E geralmente, as que as pessoas mais gostam são sempre assim, mano. Não é... Não é mostrar que eu sei. Porque eu podia falar, Caio, você que desde 2016 foi sexto. Você que vem aí de 15 vezes que você entrou em uma pista e saiu com pódio nas 13. Mano, eu podia falar isso tudo porque eu sei. Só que isso é interessante eu falar ou é muito melhor ouvir o Caio falar por 15 minutos um desabafo desse, tá ligado? Muito melhor o Caio, né? Não, e assim, eu acho muito legal, e de novo bater nessa tecla, da relação, e aí a gente vai brincar com a história do poder da amizade, assim, porque eu senti realmente... Os caras têm o jornalismo, eu tenho o poder da amizade, né, tipo né, isso, porque, tá ligado? Porque você foi ali, você agiu como se fosse, literalmente falando, sei lá, como se eu tivesse visto o Vitor ser campeão da marcha atlética. Não. Eu não ia chegar pro Vitor e fazer uma puta pergunta, eu ia falar assim, irmão, caralho, você ganhou uma medalha. Mas é porque o meu contexto de vida virou esses caras, Sim. mano. Eu fiquei 3 anos aqui no Rio, em viagem, pelo COB, pelas coisas. Então, tipo, eu via mais o Caio do que a minha mãe, irmão. Pra caralho, tipo, real, eu tô te falando algo sério aqui, ó. Eu via mais o Caio Bonfim do que a minha mãe no ciclo olímpico até Paris. Bizarro pensar isso, né? Mas é real, velho. Até porque sua mãe não mora próximo, tá ligado? Sua mãe não mora na mesma cidade que você. Mora em Garça, tá viajando pra caralho. Pra lá e tal. Até porque a rotina de viagens não deixa você chegar lá mais vezes. É, mano. Que loucura. É louco isso. Cara, por isso que eu fiquei próximo, assim, sabe? E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!